Quem busca sucesso, busca êxito. Você está no lugar certo. Bem-vindos ao Êxito Cast. Olá, gente! Bem-vindos aqui a mais um Êxito Cast. Esse podcast está aqui para trazer soluções para vocês, sabe? Para você que é empreendedor e precisa entender como é que a gente chega ao sucesso. Estamos aqui nós para auxiliar vocês a trazer e ter esse sucesso de forma mais rápida, com menos empecilhos. Vamos lá, porque hoje vai ser incrível. Lembrando vocês que a gente está no YouTube, no Deezer, no Spotify. Não esquece, por favor, de se inscrever aqui no nosso canal, dar aquele like para dar aqui ajuda, né? Porque isso ajuda bastante a gente. Comentem, a gente quer saber o que vocês também estão achando desse mundo, como podemos empreender agora num mundo como esse, como podemos trazer soluções, quais são suas perguntas, e a gente vai fazer aqui de tudo para auxiliar cada um de vocês. Eu quero apresentar também a minha querida Elô. Elô, cadê você, meu amor? Ô, minha linda, que prazer estar aqui no podcast do Instituto Êxito. Estamos em mais um podcast, Êxito Cast. Eu estou encantada de participar disso, Tati. Estou bem feliz. Vai ser incrível, eu acho, né? Vai ser. E eu acho que agora a gente pode chamar a Karen. Vamos chamar a Karen Viana. Ela é vice-coordenadora da Câmara Feminina do Instituto Êxito. A gente vai sempre contar que o Êxito Cast tem o protagonismo feminino. E nada mais do que a Karen para nos contar o que é o Instituto Êxito, quais são as novidades, o que é que está acontecendo no momento. Karen, você está por aí? Olá, Elô. Oba, quero saber muito, Karen, porque olha, o Instituto Êxito tem cada coisa incrível e olha, muita coisa gratuita e que, pelo menos a mim, me auxiliou demais. Karen, conta pra gente o que tem nesses cursos maravilhosos aí do Êxito. O Êxito tem uma plataforma gigante com mais de 600 cursos gratuitos que qualquer um pode acessar, qualquer um mesmo, né? De 0 a 100 anos, como diz nosso presidente, está lá para todo mundo poder usufruir. São 600 cursos, desde empreendedorismo de sobrevivência, como fazer um bolo de pote, como iniciar qualquer negócio como uma hamburgueria, como você pode startar o seu tempo, como você muda o pensamento empreendedor, como você se desenvolve pessoalmente para tudo isso. E os cursos que tem lá, vocês vão amar. Tem curso da Elô, né, Elô? Maravilhoso! Tem 3 lá na plataforma da Elô, maravilhoso! Vocês deviam ir conferir. E também tem um aplicativo de mentoria. Além dos cursos gratuitos, tem um aplicativo muito bacana que você pode se inscrever gratuitamente. Você vai receber mentoria de nomes fantásticos. Janguier já foi lá. Peraí, cara, é de graça? Os 600 cursos são gratuitos? E tem de todos os nichos, todas as formas. Qualquer problema, então, que eu tiver, eu vou encontrar, com certeza, um curso que vai poder me auxiliar. Com certeza. Tem estética, Karen, tem de tudo. Massagem. Nossa! Mas são muito longos, aquele que a gente tem que ficar eternamente, porque ninguém merece. Hoje em dia o tempo é rápido. Como é que é esses cursos aí, gente? São cursos feitos de empreendedores para empreendedores. Então, tem lá grandes nomes da educação? Temos grandes ícones da educação, que são professores maravilhosos. Mas também nós temos lá na plataforma queridos sócios que disponibilizaram o seu tempo para ensinar como alavancar o seu negócio. Tem um rapaz, um caso muito interessante, que ele abriu várias filiais de hamburgueria e ele conta lá para a gente como que ele começou a sonhar com o negócio e colocou o negócio para rodar e hoje tem filial em todos os lugares. E são cursos. Como a gente faz para se inscrever? Se inscrever na plataforma com seus dados pessoais, começar lá a gerenciar o seu tempo, fazer. Importante, termina, faz a avaliação e você também tem um certificado com as horas. Os universitários, a dica do universitário, vale como horas adicionais no seu curso também. Isso mesmo. Você
sabe que eu gosto de falar muito que o Instituto Êxito tem cursos desde inteligência artificial até inteligência emocional. Você pode rodar por todos os caminhos, que tem de tudo, tem de um tudo, né? Dentro dessa plataforma de cursos. E os cursos são tão interessantes que eles são divididos por aulas, né? E cada aula tem de 10 a 18 minutos. Então, você pode parar, pegou o sentido da aula e voltar no dia seguinte, né? Então, nossa, quem não tem 15 minutos por dia para fazer um curso que vai alavancar o espírito empreendedor dele, né? Com certeza, todo mundo é capaz de se desenvolver, se autogerenciar nesse desenvolvimento, né? Porque empreendedor é isso, né? Autogerenciamento das emoções e do conhecimento todo o tempo. Exatamente. E também, além desses cursos preparados por empreendedores, o Êxito faz associações com grandes nomes. Então, hoje, como você falou de tecnologia, a IBM também colocou à disposição cursos gratuitos da sua plataforma IBM para a plataforma do Êxito. Então, além desses cursos que nós temos dos empreendedores que cederam seu tempo, a gente também tem grandes cursos de outras entidades. E tem muito mais. Gente, eu tô com vergonha, porque sabe o que vai acontecer? A Elô vai me dar um esporrinho, gente, porque eu tô para gravar meu curso lá já faz um tempo. E ainda não fui lá, gente. Tati, olha só. Correndo, o seu nicho, a gente está precisando lá de gente, hein? Tem pouca coisa na plataforma. Nós estamos colocando no ar o compromisso da Tatiane Presser de gravar um curso. Vocês não podem perder. Aguardem os próximos capítulos que a gente vai contar quando vai estar no ar. Olha, agora é compromisso público, hein, Tati? Com certeza. E, meus queridos ouvintes, lembrando que a gente vai colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para facilitar a vida de vocês irem direto ali se inscrever para ontem nesses cursos, que realmente auxiliam demais, né, gente? E aqui a gente tem hoje uma empreendedora que gravou o curso para o Êxito. O curso dela chama Como se tornar o dono do próprio negócio. A Carla, ela gravou o curso, é assídua nas nossas reuniões e ela já teve mentorado lá na plataforma, ela entrou lá no aplicativo e vai contar para a gente também como essa experiência de ter alguém sendo mentorado por ela pela plataforma do Êxito. A Carla... Você vê como ela saiu de mentorada para mentora. Olha que incrível, isso é muito bacana, né? Interessante essa experiência. Depois a Carla pode até falar um pouquinho sobre isso. A Carla era mentora de mentores, escritora, sócia do Instituto Êxito, tem 2 livros publicados já, que se chama Vá à Luta e O Dono da História. É isso, Carla? Obrigada. É isso. Muito bom estar aqui com você. A gente já tem uma caminhada no Instituto juntas e espero que a gente possa prosperar aqui no podcast também. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um super prazer estar aqui. Eu sou uma apaixonada pela educação, né? A educação é a minha causa, como eu sempre digo, a educação, ela liberta e ela faz com que a gente possa sonhar e ter uma vida nivelada por cima. Então, quando eu conheci o Êxito, quando eu fui convidada para o Êxito pelo meu querido amigo Geraldo Rufino, foi assim um momento muito importante para mim e eu super me engajei, né? Tô lá. O curso que eu tenho lá, ele é uma parte do meu primeiro livro, porque ele serve para a vida, né? O que eu falo, o Janguier fala muito que o empreendedorismo ele é um estilo de vida. Não é só para quem abre um negócio. Eu fui executiva, trabalhei 20 anos em corporações e organizações e era uma intraempreendedora, né? Eu falo que vários projetos, inclusive alguns que foram premiados no exterior, não foi meu chefe que me pediu, né? Foi uma ideia que eu tive, eu fui lá, fui arrojada, assumi meu protagonismo, que é um tema que eu trabalho bastante, e o projeto teve muito sucesso e trouxe muito resultado para a empresa. Então, o empreendedorismo, ele é um estilo de vida e ele serve para todo mundo. Sim. Mas foi difícil, o início? Oi? Ai, desculpa, Elô, eu te atropelei. É que eu ia falar que o Geraldo Rufino costuma dizer que a gente pode empreender no CNPJ do outro, dos né? outros. Que foi isso que você está contando, né? Que você foi fez, isso que eu fiz por muito tempo, até que um dia
eu resolvi, que foi 2015, março de 2015, sair, né, da empresa, da minha vida executiva e empreender e montar os meus negócios, e foi aí que eu lancei o meu primeiro livro. Carla, eu acho que isso deve ser até uma dúvida ou um questionamento de muitos dos nossos ouvintes e quem está assistindo aí a gente. Cara, como ter a coragem, né, de você, de repente... Porque tem que ter coragem de você abrir mão daquela segurança da empresa, que mal ou bem te traz uma segurança financeira, te traz até uma segurança profissional, né? É como aquele sonho que você tem, né? É como se fosse aquela rua que ou você vai para a direita ou vai para a esquerda, né? Aquela decisão na vida. Acho que muitas pessoas que devem estar assistindo e ouvindo a gente agora devem chegar em algum momento assim, cruzilhada ali, que não sabe como a gente pode dar esse empurrão e realmente acreditar, né? Como é que você fez isso? Porque não é fácil, gente, não é fácil, ainda mais nos dias de hoje. Não é fácil, na verdade, naquela época também não era. Se a gente lembrar, o país estava vivendo uma grande crise econômica, né? Mais de 14 milhões de desempregados no Brasil, e o que me fez ter a coragem foi o meu propósito. Inclusive, o meu primeiro livro, O Dono da História, eu escrevi negócios em formato de história, para ficar mais gostoso o aprendizado. Ele tem esse intuito, Nossa, né, tô de com vontade de ler. Você vai gostar, eu acredito. Ele foi feito com muito amor. Ele né, é maravilhoso. Trabalho. Eu já porque são as histórias, né? Então, acho que você se identifica maior. É a história de um melhor, garçom, né? No primeiro livro, no Dono da História, é a história de um garçom que vive o ambiente corporativo, só que ele é ávido ao conhecimento, então ele anota o que ele aprende, ele tem um caderninho, o seu Milton, e aí ele vai compartilhando a experiência que ele vê de liderança, como que tomam decisões de porta fechada, e ele começa vítima na história e termina um protagonista. Então, ele ensina o leitor a fazer essa jornada de assumir a responsabilidade pela sua vida e se tornar o dono da história. Que está um pouco faltando, né? A gente tem um pouco, como psicóloga, a gente esqueci, né? Eu omiti esse fato, mas eu sou psicóloga. Falta um pouco da gente assumir essa responsabilidade da nossa própria vida, né? E isso eu acho que é uma questão meio... Não, desculpa. Isso tem a ver também com a educação. Por isso que a educação, é justamente o que eu ia falar, uma coisa meio latino-americana, uma coisa de mãezona, não, vai ficar tudo bem, eu faço tudo por você. Como gringa também, criada nos Estados Unidos, eu acho que realmente tem uma frieza do americano, que às vezes é meio negativo, mas tem uma outra questão que todo mundo fala, pô, mas 18 anos, manda o adolescente para a rua. Mas é um pouco bom também, né? Porque vamos combinar que ali você aprende que a vida tem consequências, que os problemas têm soluções, mas que a responsabilidade de tudo é sua. Mas né? mas o americano só pode fazer isso com 18 anos e falar vai ganhar a sua vida porque ele foi preparado, né, ao longo da vida. Porque a gente aprende virtude em 4 lugares. Em casa, com quem nos cria, ou com os pais substitutos, ou na escola, com as instituições e no mundo do trabalho. Então, eu falo que nesse tema de protagonismo, de responsabilidade, infelizmente, as 3 primeiras falharam. Então, a gente está aprendendo isso no mundo do trabalho. Né? Essa é uma discussão que a gente tem da educação, de não estar ensinando as pessoas ao autoconhecimento, né, Elô? Aí a gente vai lá com a Elô no Rocha, aprender, mas a gente tem uma sociedade muito melhor e um Brasil muito mais próspero se temas como esse, né, o autoconhecimento, empreendedorismo, inteligência emocional, protagonismo, fosse aprendido desde pequenininho e reforçado na educação. Então, aí é uma pergunta para as duas, para a Carla e para a Elô. Então, a gente acaba tendo tipo uma maturidade tardia nesse sentido? É a impressão que me dá, não sei exatamente como isso funciona na prática, mas a impressão que me dá é isso, que a gente amadurece, até estou falando do empreendedorismo mesmo, a gente encontra nosso lugar, a gente se atreve, né, larga às vezes um pouco tardiamente por conta dessa falta de educação
de responsabilização das nossas próprias vidas. Vocês acham que é por aí, mais ou menos? Você sabe, Tati, que de 3 a 5% da população mundial nasce empreendedor nato. Ele nasce, é um estudo que ele nasce assim. Então, são aqueles menininhos, aquelas menininhas que vendem bolinha de gude, né? São aquelas crianças que já saem, principalmente vendedores, né? Eles fazem negócio o tempo todo. Vai para brigadeiro para a escola. Isso, Eles já todo vendem. Mundo conhece um. Todo mundo. Ele já nasce assim, ele não vem de uma família de empreendedores. Isso é de 3 a 5% da população. Depois, nós temos uma porcentagem de que são de famílias empreendedoras. E como nós acreditamos, né, em programação, isto é, nós vamos continuar aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, uma grande fatia da população vai repetir os processos familiares. Então, famílias empreendedoras vão gerar filhos empreendedores. Em algum lugar vai fazer isso, assim como famílias de funcionários, de CEOs, de funcionários públicos também acabam gerando esse mesmo tipo de trabalho para os seus filhos. O que nós estamos levantando, e os estudos mais recentes, é que o empreendedorismo pode ser ensinado. Por isso, o poder e a força do Instituto Êxito. Existe, sim, uma população que já é empreendedora, existe, sim, uma população que vai aprender em casa a empreender com seus próprios pais, com os avós, mas nós, pessoas comuns, que não tivemos referência, como disse a Carla, se nós tivéssemos essa educação na escola, já que não vamos ter na casa, porque não tem esse espírito empreendedor, nós poderíamos colocar como lição da própria escola falar do empreendedorismo. Claro que pode ter escolhas, claro que as pessoas podem ir empreender em outro CNPJ, não precisa abrir uma empresa, mas a atitude empreendedora poderia ser ensinada na escola. Como somos seres condicionáveis, né, Lu? Somos. A gente se condiciona a absolutamente tudo, né? Então, isso é muito bom. Eu queria voltar num ponto de uma pergunta que você fez para mim, que eu não respondi ela até o final, da coragem de deixar uma carreira. Sim. Né? E eu tive uma carreira bem-sucedida por conta disso, do empreendedorismo, do protagonismo e da educação. Agora, eu acredito que tem uma ilusão em relação a ter um trabalho fixo, CLT, seja mais seguro do que empreender. Isso, inclusive, no livro Antifrágil, Taleb traz esse conceito. Por quê? Olha só que interessante. Quando você trabalha numa empresa e é empregado e você perde o emprego, você não sabe o que fazer, porque você não está preparado para ir à luta e para ser dono da sua história. Então, é uma ilusão. E quando você já empreende, quando você passa por uma dificuldade, uma crise, se você tem o protagonismo, você supera. Ele até conta um exemplo. Eu acho que cai no que a gente acabou de falar, de a gente depender do outro. Assim, não que todas as pessoas que trabalham em empresas são dependentes, absolutamente. Mas não deixa de ser uma certa dependência, porque se o senhorzinho lá falir, né, da empresa, o dono da empresa, o seu emprego vai junto. Então, assim, é um pouco também querer ficar naquela uma coisa um pouquinho mais como depender. É uma ilusão, é um pouco de uma ilusão da zona de conforto. Tem até um exemplo de 2 irmãos gêmeos em Londres, que um era taxista e o outro trabalhava numa empresa e tinha salário fixo, né? Aquela coisa que a gente está falando aqui. O dia que o taxista não fazia dinheiro com as corridas, ele sabia o que fazer no dia seguinte. Qual era o lugar que ele deveria ir, mudar de ponto, e aí ele fazia. E no final do mês, é um estudo mesmo, os 2 estavam ganhando a mesma coisa. E o dia que o irmão, que era empregado, perdeu o emprego, ele passou por uma crise muito grande, porque ele não tinha recurso emocional para poder se sustentar no dia seguinte.
Isso mesmo. Isso me traz a pensar, pensando aqui nos cursos que o Êxito tem, que até aquelas pessoas que estão escutando a gente agora, vocês que estão assistindo a gente, que talvez estejam bem e até satisfeitos nas suas empresas, etc., é sempre bom a gente ter um plano B, gente. Isso. Então, assim, entrar, por exemplo, na plataforma, são 600 cursos, encontrar alguma coisa que tenha a ver com você, é bacana nutrir, né, gente? Começar a nutrir isso, mesmo que pode até não vir a florescer, você como empreendedor, mas é sempre interessante a gente ter um plano B nesse E tem uma coisa, né? O conhecimento não ocupa espaço. Então, se você não abrir uma empresa e continuar no seu trabalho, está tudo bem. Você pode ser um funcionário cada vez melhor. Melhor. O meu primeiro chefe, que é uma paixão que eu tenho na minha vida, a gente é amigo até hoje, ele falou para mim, a sua cadeira, quem vai fazer o tamanho dela é você. Ele estava me dizendo que o que eu fizesse, o que eu empreendesse na empresa, a minha atitude, ia fazer a minha carreira. E hoje é o que eu recomendo para as pessoas. Então, estudar, entrar na plataforma do Êxito, se você vai abrir uma empresa ou não, não é o ponto. Mas você, com certeza, vai ser um cidadão melhor, um profissional melhor, um pai ou uma mãe melhor, e vai poder, inclusive, passar esse conhecimento para estimular os seus filhos também nas suas carreiras, seja lá o que eles escolherem. E falando em conhecimento, é isso que eu ia falar. Acho que a gente pode agora aproveitar, né, uma pessoa que está ávida pelo seu conhecimento, Carla. Eu quero apresentar para vocês a nossa empreendedora que veio para cá. Eu quero que ela se apresente. Que é a mentoranda. Maíse Gutz é a nossa mentoranda, que vai fazer perguntas Carla, né, para Carla. Vamos aproveitar, então. Perfeito. Agora, nesse momento, nós vamos entrar com protagonismo feminino, né, de mulher para mulher. Gente, nem sempre vai ser assim, tá? A gente não é só o clube da Luluzinha. A gente é democrático, vai ter mulheres, vai ter homens, a gente vai tomar cuidado também, porque mulher sabe como é, fala muito, né? Mas hoje, levantar a mão, hoje eu quero chamar isso, mas hoje eu quero chamar a Maíse Gutz. Você está por aí, Maíse, para se apresentar, contar o que você faz, receber as nossas boas-vindas. Cadê você? Olá. Bem-vinda, Maíse. Muito obrigada. É um grande prazer poder estar aqui com vocês. Estava aqui nos bastidores ouvindo essa conversa toda. Foi passando assim mentalmente como se fosse um filme, né? Eu também vim do mundo corporativo. Eu atuei por 20 anos numa grande empresa. Eu não tinha um plano B. E eu me vi diante da perspectiva de começar a empreender, né? Eu saí do meu trabalho, fui demitida, teve toda uma reestruturação e eu saí do trabalho. E eu me vi, como a Carla falou, né? Como ela estava aí contando um pouquinho, e agora? E como vai ser o dia de amanhã, né? Eu não sou taxista, mas eu estava nessa hora, nessa visão do taxista. Então, é um grande prazer estar aqui com esse grupo, esse nome vencedor que já é êxito, né? Saber que todos nós, como empreendedores, como profissionais, como pessoas, estamos buscando ter êxito a cada dia, buscando o nosso melhor, buscando crescer, e vai por aí. Então, já me apresentando, eu sou a Maíse, eu tenho 49 anos, esse ano vai ser o meu ano da virada, que eu brinco que eu vou entrar na casa dos 50 e quero viver pelo menos mais 50, mas eu quero viver os melhores 50 anos da minha vida. Então, tudo isso que tem acontecido em decorrência de todo um processo que eu tenho me envolvido, já é fruto de uma escolha de eu poder efetivamente ser uma empreendedora. Porque quando a gente sai de uma posição e busca empreender, vocês falaram um pouco da cultura, do empreendedorismo no Brasil, das nossas cadeiras, né, do que a gente tem ensinado ao longo da vida profissional, e de fato esse tema ele acaba sendo um tema ainda muito vago, né? Raso. Para quem nunca empreendeu,
você sai com muita vontade, mas você não tem muita visão por onde começar. Mas então você foi né? despedida, isso? Você foi despedida e se encontrou nessa situação de o que eu faço agor? Ou já tinha essa ideia? Como é que... Não, Deve ter sido difícil isso. Por temperamento e por um estilo, eu sou muito empreendedora, mas eu sou aquele perfil da empreendedora tarefeira. Eu sou aquela pessoa que me entrega uma missão que eu vou fazer acontecer. Não vou medir esforços, vou conseguir atitude, durar e vai por aí. Então, quando eu saí, eu me vi muito dentro dessa perspectiva. O que eu vou fazer? Porque eu sabia que algo eu precisaria fazer. Mas você estava sem missão, né? Porque você é aquela me entrega a missão que eu cumpro e agora quem vai me entregar a missão, né? E eu costumo dizer que é assim, né? Nada na vida é por acaso. Existe uma série de contextos no momento profissional e pessoal que se convergem. E eu estava no momento pessoal de uma convergência. Eu tenho 3 filhos, 2 já adultos, inclusive o Caio é o meu filho mais velho, é meu sócio hoje no meu empreendimento. E eu tinha um bebê de 2 anos na época, que foi um filho do E aí eu me vi diante do que fazer, né? Diante dessa visão, eu falei assim, não vou fazer um ano sabático, porque eu não tinha essa intenção formalmente, mas eu falei, eu vou dar uma parada e vou repensar a minha vida, porque eu fiquei muito seduzida com a ideia de voltar para o mundo corporativo. Eu confesso, assim, recebi até algumas propostas, cheguei até a fazer o início de alguns processos, mas eu não estava no momento de decidir voltar ou retroceder. Eu precisava repensar. E aí, eu tenho um espaço hoje, que é um espaço da família, que é um espaço verde, um espaço de uma chácara, e minha mãe morava lá, na época ela ainda era viva, e eu acabei me recolhendo como um momento de introspecção também. E eu sempre tive muita habilidade manual. Vocês falaram um pouco dos empreendedores mirins, eu sempre fui aquela que fazia coisinhas para vender na escola, que enfeitava, eu enlouquecia minha mãe com a ideia de mexer na casa toda semana, tirar um móvel de lugar. Então, eu tinha essa veia muito forte. Eu sempre fui apaixonada por obras, né? No meu trabalho, eu desenvolvi uma parte de um processo que estava relacionado à construção de lojas e vai por aí, mas eu sempre tive dentro de mim essa coisa do fazer, de pôr a mão na massa, de fazer, esse senso estético, essa visão de olhar além e de ressignificar as coisas, que eu acho que é um atributo e uma competência que vem desde pequena. Então, eu sempre fui aquela que transformava roupa, que pegava e transformava um objeto que estava em casa e vai por aí. Indo para a chácara, nesse meu ano sabático, eu comecei a inventar coisas, porque eu não conseguia efetivamente ficar parada. E aí eu comecei a, entre aspas, decorar com as coisas que tinham ao meu alcance o espaço desse lugar. Eu sou bastante seduzida com espaços mais rústicos, eu brinco assim, a ideia que eu tenho de decoração e de casa me leva muito a pensar em transformar os espaços de casa em verdadeiros lares. E eu não consigo pensar em transformar um lar sem ter uma história para contar. Porque o lar, para mim, ele é formado de um objeto antigo que está lá, de uma peça que foi refeita por alguém, de alguma coisa que você herdou e ficou lá, e você tem uma memória afetiva com aquilo, e vai por aí. Eu quis transformar isso em algo que fizesse sentido. E aí começou, sem começar formalmente, o meu negócio, né? Vocês devem conhecer aquelas banheiras antigas provençais, de ferro fundido com água, né? Lindos. São maravilhosas. Divinas. Eu sou um pouco rainha da sucata, então todo lugar que eu ia, eu comprava uma coisinha ou outra, um acervo de coisas, e eu peguei uma banheira dessa e resolvi transformar numa poltrona para colocar lá na minha chácara. Né? Trouxe alguns profissionais mais técnicos na história ali, fomos estudar como é que fazia, eu sou extremamente curiosa, e aí começou meu negócio. Disso eu fiz numa feira formal em Curitiba de decoração, e dei o pontapé inicial.
Só que você literalmente ressignificou, né? Não somente a sua vida, mas literalmente aquilo que você está trabalhando, você traz um novo significado dessas peças. Sim. Que incrível! Sim. Na verdade, eu trouxe, a partir da minha história pessoal, que estava sendo ressignificada, um olhar além disso, para ressignificar o meu estilo de vida, porque assim, a mudança profissional que chegou até a mim, que fui presenteada, hoje eu consigo olhar como um presente, na época foi um chão que me foi tirado. Eu conheço isso. Foi algo que me trouxe de volta para dentro do meu lar, porque eu era uma executiva que viajava muito. O meu filho temporão chegou a ficar 1 mês sem a mãe, porque eu viajei com ele engatinhando, eu voltei, ele estava andando. E eu estava vivendo um ciclo de repetição de um estilo de vida profissional que não ia mais na minha vida. Porque eu sofria coisas. Elô, eu não posso deixar de perguntar para você o quão difícil, porque a Elô é com certeza especialista nisso, o quão difícil é para as pessoas ressignificar, né? A Maís está contando aqui um pouco a nossa história, acho que você deve ter muitos casos, mas não é mole, né, Lu? Você conseguir ressignificar tudo e até encontrar esse espaço de luz para saber por qual caminho que você vai. Porque geralmente é um momento que a cabeça fica muito um turbilhão, não é mesmo? É por isso que a Maís está contando dessa decisão dela de se recolher, né? Porque a dor é tamanha que as pessoas não conseguem, ou elas voltam para o mesmismo, né? Então, tanta dor, elas voltam para o próximo emprego, assim que elas podem, e aí continuam o repeteco da vida para fingir, né, que não sentiu a dor. Então, bom, senti, mas vou para frente. Ou então faz essa parada mesmo para ver o que vai fazer, porque dói muito, né? Existem estudos de que a segunda maior dor do ser humano é a perda do emprego. Uau! Uhum. É a segunda maior dor do ser humano. Então, ela é mesmo... ou ela vai e leva a pessoa para uma depressão grande, porque ela vai entrar num processo de vitimização e vai demorar para sair disso, ou ela vai continuar no mesmismo, então vai continuar procurando o emprego e a volta àquele status quo, que esse é o nosso maior medo, né? Perder o status quo, ou ela vai, como você, se recolher para ver o que é que eu faço com a minha dor. Perfeito. O que eu vou fazer com isso? E foi isso que você fez. Você sabe que eu ouvintes, conheço... eu quero chamar atenção a esse conselho de Heloísa Capelas, que não é pequena, gente, que não é pequena. A gente precisa viver o luto desse momento, né? A gente precisa se recolher, entender como a gente vai ressignificar isso. A Elô é a que mais entende de todos esses processos e o que ela está dando aqui é uma dica de ouro, hein? Você sabe que eu conheço homens, alguns executivos, mas teve um que me chamou muita atenção uma vez, que ele saiu da empresa, ele foi demitido, ele demorou 2 meses para contar para a família. Ele saía todo dia de manhã de terno e gravata para ir para o outplacement, que é um apoio que a empresa tinha dado para repensar a carreira, né, fazer a transição, e ele não contava para a família, porque mexe com a identidade. Então, é muito forte isso mesmo, é uma dor muito grande. Eu já fui demitida. A minha decisão na saída agora foi outra, foi uma decisão de vida mesmo, consciente, mas é uma dor muito grande. Mas aí, Maís, depois... conta pra gente. Vamos lá. Eu sempre digo que por trás de uma dor, e vocês retrataram muito bem, é uma espécie de um luto, é um luto, né? É um luto. Não é um luto de uma pessoa, mas é um luto de uma história. E essa história tem muita coisa que fica para trás. Porque ao longo de um processo de desenvolvimento profissional, eu cheguei na empresa muito menina, tal, você vai construindo determinadas visões de que aquilo é uma espécie de uma família. E no fim das contas, você descobre que não é bem assim. Né? Gente, eu não tinha nem pensado nisso. É uma parte disso que é... Que a hora que não interessa mais, né? E tá tudo bem. Tá certo, né?
A questão não é o outro, a questão é você. Não, mas eu não tinha nem pensado nessa família que você perde. Eu não tinha nem pensado nessa pessoa que você vê todo dia, que você almoça. Eu nem tinha pensado. É verdade. É a rotina, né? É a rotina. É você. Que é o que nos faz sentir protegidas, que não faz sentir, né? É aquela coisa. Sim, é verdade. E assim, como eu, por perfil, eu tenho uma coisa de senso de realização muito forte, é muito meu isso, é aquela coisa, qual é a realização que eu vou poder desenvolver daqui para frente? E eu acho que isso, no fim das contas, associado a outras coisas, graças a Deus eu tive muito apoio da minha família, do meu esposo, uma retaguarda, tudo isso foi importante. Mas eu confesso que o primeiro ano, que foi esse ano de extravasar tudo isso, foi um ano assim de me reencontrar. Então, eu acho que isso, e que bom que eu não precisei estar preocupada em focar e sobreviver, né? Ter o próximo salário, né? Que me levaria, talvez, a uma decisão de acertar e de voltar para o mundo corporativo, e não que ele seja ruim, não é isso que eu estou querendo. Ele cabe muito, mas a minha fase um ciclo tinha se rompido ali, e isso me permitiu entender aonde eu ia colocar a minha energia. E aí eu comecei, eu acho que um processo que foi maravilhoso, faz 7 anos isso, tá? Então já faz algum tempo, e eu reiniciei um processo. Eu sempre brinco que os setênios são muito importantes, né? Eles marcam estágios na vida pessoal de cada um, e eu setênio, e fechei um setênio e falei, agora eu vou para outro setênio, né? E aí, dentro dessa visão, eu voltei para casa, eu voltei para a minha posição dentro da minha casa, eu deixei de ser encarada e deixei de assumir aquela cadeira de estar à frente de coisas que pertenciam ao meu marido, porque não adianta a gente negar a mulher empreendedora, a mulher que vai atrás, a mulher que... Muitas vezes a velocidade dela atropela as pessoas. Perfeito. Que linda essa consciência sua que tomou, hein? Para eu começar a me centrar, e assim, eu encontrei em Deus resposta de coisas que eu não conseguia mais perceber, por estar tão contaminada pelo meu dia a dia. E não é que fosse ruim, ele era maravilhoso, tinha coisas maravilhosas, mas eu deixei de conseguir olhar para outras coisas, porque o desgaste que a gente tem também vivendo essa história profissional, na intensidade que eu estava, ele me consumia muito. Então, agora, assim, Maíse, qual é o seu pedido hoje para a Carla? No estágio que você está, né? Nesse setênio, o que a gente pode te ajudar? O que a Carla, com toda a expertise dela, né, pode te ajudar? Onde que o Instituto Êxito entra agora no seu próximo passo? Maravilhoso, ótima pergunta. Então, assim, nesses 7 anos que eu empreendi, tem uma palavra que está por trás de toda essa minha história de empreendedorismo que se chama empirismo. Como? Eu fui tomando decisões empíricas, empirismo, tá. Decisões muito por percepção. E eu entendi que eu preciso agora entrar no estágio de um nível de profissionalização maior de algumas decisões, né? Porque isso começou a travar o meu processo. Sair do caseiro, da coisa mais, não caseiro, mas mais assim, mamãe, né? Como diz em inglês, mom and pop, para ir um pouquinho mais para o profissional. Sair do quintal de casa, entendeu? Isso. Então, assim, eu acho que todo o contexto... Boa, excelente pergunta. Sim, excelente questão. Que o negócio surgiu, que ele foi configurado, porque ele nasceu no quintal de casa. Ele foi me levando a um olhar muito simplista de algumas coisas. Sim. E aí, naturalmente, os desafios vindo e eu me reposicionando, eu fui, ao longo do processo do ateliê, então, assim, qual é o negócio? Acho que é importante, para contextualizar, falar qual é o negócio, né? O negócio... Antes da Carla responder, eu preciso dizer que a Maíse realmente é uma mulher que não tem medo, né, de lidar com suas próprias questões, seus próprios até limites, porque, poxa, além de ter pensado naquele momento de parar, se recolher, poder avaliar, etc., ela consegue reconhecer, e aí eu acho, Elô, Carla,
vocês vão poder falar um pouco melhor, que também é difícil a gente poder especificar esse momento, né? Que tem que sair do quintal de casa e dar uma profissionalizada. A gente também gosta de ficar no cômodo, vamos ficar aqui na coisa do quintal de casa, mas realmente, como é também esse momento, né? É muito interessante você ter essa noção mesmo da sua própria trajetória. Bem interessante isso. E essa é a questão, então. Como podemos auxiliar a Maíse a dar esse próximo passo? Essa é a sua grande questão, Maíse? Em relação a um contexto, sim. E em relação a um ponto específico, eu tenho uma questão hoje relacionada ao tipo de portfólio que eu desenvolvi no ateliê. Tá? Eu iniciei o desenvolvimento do meu portfólio baseado na premissa do ressignificar peças, e aí, dentro dessa visão do ressignificar, eu adquiri muitas coisas, transformei muitas coisas, e quando eu fiz a feira, que é uma feira grande aqui em Curitiba, né, de decoração, uma feira anual, eu levei peças autorais, eu levei, né, coisas idealizadas nesse caminho, mas isso fazem 6 anos. Uhum. Então, eu entendi que o momento que o mercado estava naquela ocasião era um momento muito novo ainda para receber algumas coisas, porque essa coisa da sustentabilidade, ele já é um tema que vem de longa data, mas, de fato, se a gente for olhar quando que isso explodiu no Brasil, essa coisa do faça você mesmo, ressignifique e vai por aí, a gente fala aí de 4, 5 anos que isso começou a ser introduzido no dia a dia do brasileiro. E a pandemia, por incrível que pareça, ela trouxe um despertamento para esse segmento em 2 vertentes. Uma delas é o faça você mesmo, então você efetivamente põe a mão na massa, e hoje tem muita gente criando conteúdo e fazendo muita coisa nesta linha, né? A coisa da oficina, a coisa do aprender, e uma outra linha é uma linha de que as pessoas estando dentro de casa, muitas necessidades que estavam escondidas no seu estilo de vida estão à tona. E isso trouxe, tanto que se a gente for olhar os indicadores de compra de material de construção, de reforma, e vai por aí, Explodiu. Não vou falar que é casamentos e perrengues e BOs, né? Porque dentro de casa tem um monte de coisa, mas pegando essa questão da reforma, muita gente reformou a casa na pandemia, muito. Então, assim, é o momento de decidir, ok, tem toda essa coisa, assim, essa simbologia, essa coisa do ressignificado, e tem um momento de qual é esse portfólio que possa fazer sentido sem abrir mão, porque, assim, eu acabei, ao longo desses anos, abrindo mão de uma parte do autoral, indo para uma coisa mais da larga escala. Por quê? Como eu fiz a feira, eu conheci muitos arquitetos e designers, e eles começaram a nos contratar para aportar alguma coisa nos projetos dele. E eu digo assim, ninguém vive só de sonhos. Sim. Sim. Ninguém vive só de sonhos, então eu precisava trazer retorno. Eu comecei a fazer móveis mais de escala, fiz parceria com empresas de imobiliário e vai por aí. Só que eu fui perdendo a essência. Eu falei, Então, não, esse é um ponto importante que eu queria pegar. Vamos organizar o pedido, mas qual que é o pedido para a Carla? Para a gente poder ser objetivo aqui, qual o pedido para a Carla e a gente poder aproveitar a expertise dela? Como definir uma melhor estratégia de portfólio e precificação desses produtos que tenham, por essência, essa coisa do restaurar, ressignificar e tragam relevância para o cliente. Porque um dos problemas que eu esbarro muito forte hoje é quando eu ofereço um produto com um olhar diferente e um apelo de autoria, ele acaba competindo com o Made in China e eu não consigo fazer o meu cliente perceber o valor disso, que ele custa mais caro. Então, vamos lá. Eu estou competindo com coisas onde o cliente vai numa loja especializada e compra uma luminária específica, e se eu oferecer para ele um produto diferenciado, ele não tem a mesma base de comparação. Então, vamos lá, Maíse. Eu entendi aqui, eu li também seu material, eu entrei no seu Instagram para dar uma olhada, para ver tuas peças, para entender.
antes de responder, eu queria ver quanto tempo nós temos para eu poder organizar aqui a minha fala, né? Não estourar e conseguir atender acho que a a gente Maíse. está... nós temos só mais 10 minutinhos estourando. Para a gente terminar. Ok. Então, tá bom. Qualquer coisa, vocês me sinalizam aí que está acabando os 10 minutos para eu concluir. Tá, Maíse, eu vou dizer para você a coisa que faz sentido e que a gente, inclusive, no êxito, eu montei, junto com mais 2 sócios, a metodologia para mentorar os empreendedores. E eu vou te contar aqui o primeiro passo que nós validamos e é a metodologia de mentoria do êxito. Descobrir qual é o seu propósito. Você precisa descobrir o seu propósito, porque você foi fazendo, provavelmente você sabe, mas agora você precisa trazer esse propósito pro negócio. Definir uma estratégia, porque isso é estratégico num negócio. Qual é, então, o seu propósito? Qual é o seu posicionamento? Você precisa, no meu ponto de vista, muito mais de um plano de marketing estratégico, não é de comunicação, isso vem antes da comunicação, para daí entrar no portfólio. Porque eu posso te ensinar aqui um passo a passo de estratégia de portfólio para você montar, mas ela tem que estar atrelada à sua estratégia de negócio. Porque o produto, ele faz parte de uma marca do Ateliê Reconto. E o cliente, hoje, a gente está vivendo um momento que está muito mais forte. Quando você fala que ele olha o preço, é que você não está conseguindo contar qual é o valor que você gera para que pessoas que acreditam na mesma coisa que você venham. E quando o cliente que acredita na mesma coisa que você vem, ele não vai olhar preço. Preço é uma explicação racional para aquilo que não ornou com a gente. Porque a primeira decisão de compra do ser humano, ela é emocional. A gente não tem tempo aqui de entrar em tudo isso. Eu fui lá atrás estudar neurociência justamente para poder contribuir no trabalho que eu faço hoje, porque às vezes eu encontro alguns empresários que são muito céticos, e aí a gente traz a explicação pela ciência. Aí como é que a gente vai discutir com a ciência, né? Então, é para trazer essa informação. Então, eu recomendo... No caso dela, seria colocar para fora essa questão, por exemplo, um exemplo seria explicitar a questão da sustentabilidade, porque você tem toda a razão. Quem gosta de... Quem é desse meio, né? Quem levanta essa bandeira vai comprar dessa bandeira. Então, isso seria um bom exemplo, trazer... Isso seria um bom exemplo. E tem uma outra coisa que você disse no início, que eu anotei aqui, que para mim tem um ponto, assim, como que eu diria, de luz para você explorar. Transformar o lar e ter uma história para contar. Eu entrei no seu Instagram e não tem história contada nas suas fotos. E aí, quando eu olho, eu não me conecto. Para mim, é mais uma peça. Então, reforçando o que eu te disse, quando você conta história dos móveis, do que você faz, da arte que você faz, você vai conectar pessoas que se relacionam com aquela história. Então, antes, a minha primeira recomendação para você, e a gente pode você pode entrar no podcast, pode entrar no aplicativo do Êxito, se inscrever para fazer a mentoria, a gente pode até falar desses outros pontos que você trouxe aqui, né, de estratégia de portfólio, de dar relevância, mas, no meu ponto de vista, se você aceitar, a minha recomendação é faça um planejamento estratégico, primeiro, e de marca, porque as pessoas compram de marcas e de pessoas, de marcas que têm alma, que tem história, ainda mais quando você está falando de uma questão sustentável. Isso não exclui nenhum negócio hoje, né? Mas olha quanta história legal que você tem. Quando você contou aqui para gente... Da banheira, ela tinha que contar, exatamente. Tem que contar isso, tem que contar essa história. Você deve ter vários desse primeiro ano, e como foi, essa história da banheira é incrível. Como é que foi? Nossa, achei incrível essa dica, muito interessante. A gente vai deixar só a dica aqui. Carla, eu estou
assim, encantada com a sua precisão. Obrigada. Com a sua objetividade. Foi direto ao ponto. Você foi direto ao ponto. Acho que só isso já valeu o podcast inteirinho. Acho de verdade que a gente, quem está nos ouvindo, deve ter Carla, todas essas dúvidas. Essas dúvidas todas que a Maíse trouxe, esse ponto crucial. Acho que você foi cirúrgica, você está de super mega parabéns. Eu vou sugerir para a Maíse procurar dentro do Instituto Êxito cursos de planejamento e estratégia de negócios, porque tem, né? A própria Carla organizou isso, então tem lá à sua disposição, assim como tem à disposição de todos os nossos ouvintes. Você pode continuar seguindo, né? Acompanhando e vendo todos os cursos que o Instituto Êxito tem para você. Acompanhar a Carla, porque eu acho que pode sair aí um excelente negócio, mas se de verdade você não fizer mais nada e levar só essa dica, já foi maravilhosa, acho que para todos nós, para mim foi super útil, para a Tati tenho certeza, e Carla, super obrigada pela sua participação, você foi cirúrgica. Só não esquece de deixar suas mídias sociais, Carla, deixa suas mídias sociais, porque eu preciso te seguir, tá? Isso. Diga, Carla. Eu vou deixar só um complemento com o que você falou para a Maíse. Faça o curso e depois se inscreva no programa de mentoria. Eu sou mentora lá, a Elô, tem um monte de gente que pode ajudar. Escolhe o mentor que mais vai poder atender o seu momento. Maravilha. O que é mais espetacular, Maíse, gratuitamente. Então, para você e para toda a galera que está nos ouvindo, para os seus amigos, o Instituto Êxito é de 0 a 100 anos, mudar as pessoas através da atitude empreendedora. Eu queria super agradecer. 0 a 100 anos, adorei. Olha, minhas redes, Tati, você falou das minhas redes sociais. Exatamente, quero que todo mundo... Tudo Carla Vaz. Sociais. Instagram, YouTube, LinkedIn, como é que é? meu Fala site. Carla Vaz. O Vaz é como escreve no sobrenome. W-E-I-S-Z. Que é húngaro. A gente vai colocar aqui direitinho aqui embaixo. E pelo amor de Deus, Maíse, o seu. Eu estou querendo sair do podcast para entrar no seu Instagram e ver todas essas peças incríveis, Maíse. Me conta o seu Instagram. Como é que é? Antes de contar, eu quero agradecer a todas vocês, especialmente a Carla. Como a Heloísa falou, realmente ela foi cirúrgica. Tem coisas que foram construídas, mas não foram consolidadas, e eu acho que esse novo estágio agora vai me levar a revisitar e dar um novo start, né? Um novo start. Então, eu agradeço. A estratégia que vai te fazer ir para o próximo nível. Perfeito. Ótimo, gente. Qual que é seu Instagram? O Instagram é Ateliê Reconto. Ateliê Reconto. Olha só, agora comece a recontar a sua história. Maravilhoso. Exatamente. Nossa, que incrível. Uma nova página será contada. Obrigada. Isso. Parabéns, muito obrigada a vocês. Tati, acho que está na hora da gente encerrar. É isso mesmo, Elô. Deixar a gente fica o restinho de ano aqui conversando. Pois é, você vê, né? É isso mesmo, gente. Esse foi nosso podcast, o Êxito Cast. A gente está aqui todas as segundas-feiras, às 14 horas, sem falta, tá? Vamos trazer muito, muito conteúdo interessante para vocês. E lembrando que, olha que interessante, de repente um olhar de fora pode abrir a nossa vida. Eu sou Tatiana Prece, psicóloga. Meu Instagram é @TatianaPrece. A da Elô, deixa o seu Insta também. Heloísa Capelas. Heloísa Capelas, é só seguir. Luísa Capela, é uma grande guru nossa. Então, até o próximo episódio. Aguardem, gente, porque só vem coisa incrível por aí, né? Gente, um beijo. A todas. Sucesso, Maísa. Tchau, obrigada. Maíse. Tchau, gente. Um beijo. Sucesso, gente. Até o próximo.